Bom dia, paz do Senhor. Estamos chegando ao finalzinho do livro de Jeremias. Hoje nós vamos falar no capítulo 49 e 50. E amanhã, no 51 e 52, encerrando esse livro, que depois de Isaías é o livro mais longo aí. Depois de Isaías e Salmos, obviamente. E é muito bom encerrarmos mais um livro. Afinal, são 66 livros para nós lermos e comentarmos nesse ano. E estamos avançando. São 2 capítulos longos hoje, o 49 e o 50. Então, embora os capítulos 49 e 50 eles sejam capítulos longos, eles têm um tema único e faz com que o comentário não seja tão longo, já que eu não tenho entrado em detalhes de cada versículo, porque obviamente não dá tempo. Eu entro nos versículos somente aqueles que se destacaram na minha leitura, mas de forma geral eu comento o capítulo, o assunto do capítulo, situando aí no tempo, já que nós estamos lendo em ordem cronológica. Então, Jeremias, ele profetizou por um tempo para depois começar a escrever as suas profecias. Então, quando ele foi escrever, foi estruturado de uma forma que não é em ordem cronológica. Então, como é que ele fez? O capítulo 1, ele contou do seu chamado, ele contou ali do início de quando ele começou, quando Deus o chamou. Do 2 ao 25, ele escreveu então as profecias para Judá, antes da queda de Jerusalém. Do capítulo 26 ao 38, ele conta sobre a vida dele, vamos dizer assim, antes da queda. Tem ali muitas visões, tem profecias ainda, que Deus mostrou para Jeremias, mas conta mais detalhes da vida dele, do 26 ao 38. Vida de Jeremias antes da queda. Então tem visões e tem profecias que ele não contou do 2 ao 25, porque não eram específicas, não faziam parte ali dessas profecias para ajudar, de uma forma mais geral, mas eram coisas mais específicas, então ele colocou depois. Então, do 2 ao 25, as profecias para ajudar. Do 26 ao 38, a vida de Jeremias, contada com mais detalhes, juntamente com algumas poucas profecias e visões. Fatos da vida de Jeremias que Deus usou, que Deus permitiu que acontecesse com ele, para mostrar o agir de Deus para o povo. Do 39 ao 44, envolve então a queda de Jerusalém, 586, e os primeiros acontecimentos, nos primeiros 2 anos. Do 45 até o 51, ou seja, incluindo a leitura de hoje, então do 45 ao 51, são profecias para outras nações, envolvendo ali a fala de Deus com Baruque, que aconteceram do 2 até o 25. Então, se nós fôssemos escrever assim em coluna ou fazer uma linha do tempo, o 2 e o 25 estariam aqui, do 26 ao 38 aqui também, aí o 39, que é a queda de Jerusalém, até o 44, é a parte aqui embaixo, porque daí é mais para frente, e do 45 ao 51 vem aqui. Então, ao mesmo tempo, na mesma época, na mesma faixa de tempo, do capítulo 2 ao 25, do 26 ao 38 e do 45 ao 51. Então, esses capítulos eles aconteceram na mesma época, mas Jeremias escreveu separado por assunto. Deu para entender? Me digam, tá bom? Que é importante a gente, assim, pelo menos estar consciente de que as profecias não são em ordem de data, em ordem cronológica, não estão escritas em ordem cronológica aqui no livro de Jeremias. Vamos então para o capítulo 49. Então, o capítulo 49, ele vai falar de principalmente 3 povos, aqui são juízos, então são profecias avisando a 3 povos que eles vão sofrer o juízo de Deus no tempo determinado por Deus. Então, nós vamos ver aqui o juízo contra os amonitas, do 1 ao 6, dá uma olhadinha na sua Bíblia, a maioria tem já dividido com esse subtítulo, profecia ou juízo contra os amonitas, depois do 7 ao 13 contra Edom,
Do 14 ao 22, vai falar aqui um pouco sobre a questão da Babilônia e o que o povo vai sofrer ali em Edom especificamente. Do 23 ao 27, bem pouquinho aqui, Damasco, contra Damasco, e ainda aqui sobre o arco de Elão, o povo aqui de Elão, desse lugar, que nós já vamos aqui entender um pouquinho. A Babilônia, então, destruindo este lugar. Então, isso é o 49, é um capítulo um pouquinho longo. Nós vamos ler, então, alguns versículos aqui, apenas para vermos, então, o juízo de Deus. Quando é que aconteceu, então, essa profecia do capítulo 49? Ele aconteceu mais ou menos como se fosse... aconteceu no sentido de ser profetizado, não de ser realizado, né? Então, ele aconteceu aí perto aí do capítulo 9. Se fosse em ordem cronológica, o 49 estaria ou antes ou depois do 9, tá? Mas como eu acabei de explicar, Jeremias não escreveu em ordem cronológica. Ele separou o livro de Jeremias, é estruturado por, como se fossem por assuntos, né? Então, só para situar aí no tempo, ele aconteceu, né? Durante o tempo do rei Jeoaquim, tá? Então, ele foi durante o reinado de Jeoaquim. E esse capítulo 49, quando Jeremias profetizou essa profecia aqui contra esses povos, a Babilônia já tinha levado, então, 2 turmas de cativos para a Babilônia. Lembrando, a gente fala muito da queda de Jerusalém, 586, e os cativos indo para o cativeiro em 586. Mas, na verdade, o cativeiro começou em 606, 605, por aí, com o primeiro ataque da Babilônia para Judá. Eles já levaram, então, uma turma de cativos. E nessa primeira turma, os historiadores dizem que foi Daniel e seus amigos. Depois, a Babilônia atacou de novo, levou mais uma turma de cativos aí, tá? Só para situar no tempo, então, que quando essa profecia acontece, muita coisa já tinha sido sofrida por Jerusalém. Inclusive, esses 2 ataques da Babilônia e essas 2 levas de cativos. Então, quando Jeremias fala de 70 anos no cativeiro, não é 70 anos de 586. É 70 anos contados da primeira leva de cativos, que foi em 606, com Daniel. E quem vai lá na frente ler Jeremias 25 e contar, falar, tá dando 70 anos, é justamente Daniel. Lá em Daniel 9 ele conta isso. E por quê? Porque ele sabia que eram 70 anos, porque ele foi na primeira leva. Então, obviamente, que ele estava contando o tempo que ele estava no cativeiro. Tá? Só para a gente entender aí que muitas vezes as pessoas contam o tempo a partir da tomada de Jerusalém, 586, aí contam 70 anos e falam, não bate. Então não bate, por quê? Porque tem que contar da primeira leva de cativos, tá bom? Então vamos lá no capítulo 49, a respeito dos amonitas, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, não tem herdeiro? Por que então o rei deles herdou Agade e o seu povo habitou em suas cidades? Os amonitas, eles são descendentes de Ló. E é um povo, então, que já nasceu ali de uma relação incestuosa, enfim. E sempre, nunca foram, assim, a favor de Israel, né? Sempre deram trabalho para Israel. Por isso, eis que vem diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon um alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas cidades serão queimadas a fogo, e Israel tomará por herdade o que tomaram dele. Veja bem, para a gente entender melhor isso aqui, nós temos que voltar no tempo, e obviamente hoje não dá, nós temos que voltar lá atrás, né? Puxar essa história, então, da filha mais nova da filha ali de Ló, que teve, então, relação com o pai e teve esse filho, e aí veio toda essa descendência. E eles pegaram depois, lá na Terra Prometida, quando que Israel entrou na Terra Prometida, os amonitas se apropriaram de terras que deveriam ser de Israel. Então sempre teve uma briga ali por terra, que eu não vou entrar no detalhe aqui não, porque não cabe, mas é só para a gente entender
que essa história com os amonitas, esse juízo de Deus aqui com eles, é por conta de ações lá atrás, séculos antes, deles se apropriarem coisas que não eram deles. Por isso que Deus fala, né? Israel não tem herdeiro? Israel não tem filhos? Por quê? Se Israel tem filhos, se Israel tem herdeiro, por que então vocês, amonitas, pegaram Gade? Porque vocês estão habitando nas cidades que é de Israel. Então eles se apropriaram ali de terras. E aí Deus fala aqui, né? Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e as suas cidades serão queimadas a fogo, e Israel tomará por herdade o que tomaram deles. E eles realmente foram depois tomados pela Babilônia, e a Babilônia destruiu todas as cidades onde os amonitas moravam, e ficou realmente esse montão de ruínas. Vamos lá. E aí Deus fala então contra a soberba deles, contra, né, eles se gloriarem, eles se exibirem que estão por cima. Era como que eles olhassem para Israel e falassem, vocês vão ser destruídos e nós estamos bem. Olha o que vocês estão sofrendo e nós estamos bem. Então Deus fala, vocês também serão destruídos. Vocês ficarão em ruínas. Essa glória que vocês se exibem tanto, ela não permanecerá, ela vai ser destruída. Vocês vão ser lançados fora, vocês vão ser desgarrados. Então, isso que Deus fala com os amonitas. E aí, no 7 em diante, então, contra Edom. E Deus continua. A respeito de Edom, assim diz o Senhor, não há acaso mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos sábios? Os edomitas, eles viviam, né? Edom é um dos filhos ali de Esaú. Os edomitas descendem, então, de Esaú. Edom é um dos filhos de Esaú. E aí Deus vem e fala contra o orgulho que eles tinham por se acharem sábios, por se acharem os mais sábios aqui da terra. E Deus vem e fala, então, contra eles. E eles ficariam felizes. Aqui Deus está falando o quê, né? Vocês vão olhar para Israel e vão ficar felizes que Israel foi destruído. Só que, olha só, eu também vou pesar a mão contra vocês. Nós lemos já sobre Edom lá em Isaías, eu comentei, que acontece no dia, quando os judeus percebem que a Babilônia está invadindo, os judeus saem, né, procurando ajuda e pedindo socorro ao redor de Judá. E os edomitas, além de recusar ajuda, eles ainda zombam dos judeus, eles escarnecem dos judeus. E Deus então fala, isso vai pesar contra vocês. Fugir e voltar e habitar nas profundezas, ó moradores de Dedã, porque a calamidade de Esaú trarei sobre ele no tempo que o visitar. Deus fala aqui então no 8. Olha o 9, vou ler aqui na outra Bíblia. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e já não existe. Então isso está lá, essa profecia contra Edom, que já foi, que eu acabei de citar, que já foi falada, que já foi predita, está aqui em Isaías, vamos ver aqui, só para lembrar um pouquinho, porque nós já comentamos aqui, já lemos, possivelmente aqui 32 ou 33, fala sobre Edom. Então Isaías já havia predito contra Edom. Então Edom vai sofrer tudo o que eles fizeram contra o povo de Deus. Lá atrás, eles já praticam várias coisas contra Israel, negam ajuda, que não é a primeira vez. Então Deus vem e traz esse juízo contra eles. E Edom, então, lá em Isaías, Deus fala que Edom vai deixar de existir como nação. Como nação. E é exatamente isso que acontece.
A diferença aqui de Edom para os amonitas, na primeira parte aqui do capítulo, é que aqui com Edom, Deus faz uma promessa de preservar as mulheres e as crianças, está aqui no versículo 11. E para os amonitas, Deus não vai preservar. Deus fala que vai destruir todo mundo, que ninguém vai fugir. E aí vamos para o versículo 14. Ouvi um rumo vindo do Senhor, que um embaixador é enviado aos pagãos, dizendo: ajuntai-vos e vinde contra ela e levantai-vos para a batalha. Citando Babilônia aqui então. Porque eis que pequeno te fiz entre os pagãos, desprezado entre os homens. Então falando de Edom. A arrogância, o versículo 16, falando sobre a arrogância do coração. Nas cavernas das rochas que ocupas as alturas dos montes, ainda que eleves como a águia o teu ninho, dali te derrubarei, diz o Senhor. Edom ficava, né? Que Edom como nação não existe mais. Edom ficava naquela região que hoje nós conhecemos como Jordânia, Cisjordânia. E a capital de Edom era ali conhecida como Petra, que eu disse que é uma cidade turística hoje, inclusive muito cara por sinal. Então Edom ficava ali. E por eles terem construído verdadeiras mansões, palácios, casas luxuosas nas rochas, ou seja, se livrando até dos animais, dos perigos, ficavam como que escondidos ali, eles se achavam mais inteligentes, como que sábios, por terem conseguido desenvolver toda uma cidade, toda uma civilização nas rochas. Que Petra é uma cidade construída na rocha, uma rocha vermelha que tem ali naquela região. E eles ficaram soberbos por causa disso, por se acharem mais inteligentes, por se acharem mais sábios, por ter desenvolvido toda a civilização ali. Olha o versículo 16. A tua terribilidade se enganou e a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas. Então não é caverna no sentido de como nós conhecemos uma caverna aqui no Brasil, por exemplo, que a gente precisa descer pela terra. Não, eram cavernas nas rochas, ou seja, no alto, que ocupas as alturas dos montes, ainda que eleves como a águia o teu ninho, dali te derrubarei, diz o Senhor. Também será Edom uma desolação, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, não morará ali ninguém, nem habitará nela filha do homem. E aí Deus vai falando aqui então contra Edom. O versículo 22, eis que ele, e aqui esse ele é Nabucodonosor, subirá como águia e voará e estenderá suas asas sobre Bosra, e o coração dos valentes de Edom será naquele dia como o coração da mulher em dias de angústias de parto. Edom não tem nenhuma promessa de restauração, de nada. A única coisa que tem aqui, vamos dizer que de boa, é que Deus fala aqui no versículo 11, que vai preservar então as crianças, os órfãos, né, e as viúvas, as mulheres e as crianças. E todo o resto vai ser destruído, inclusive a Edom como nação, como um povo. E depois nós vamos para o versículo 23, que é Damasco. Damasco existe até hoje, mas desde que essa profecia de Deus aqui contra Damasco, que nós vamos ver agora, ela se realizou, Damasco nunca se reconstruiu como uma cidade normal, vamos dizer assim, né? Aqui ela é aí uma das cidades mais antigas do mundo, então ela ainda tem muita gente morando lá, só que é uma cidade desolada, as pessoas moram em ruínas, porque toda vez que ela consegue de alguma forma se reconstruir, não dura muito e é destruída de novo. Damasco é conhecida na Bíblia, tem muitas citações a respeito dela,
Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que se converteu a caminho, né, no caminho de Damasco, que é essa Damasco aqui. Mas, toda vez que eles reconstroem, eles não reconstroem exatamente em cima das ruínas desse tempo aqui. Desse tempo aqui ficou desolado. Eles reconstroem um pouquinho do lado, ao redor, e vão reconstruindo aí ao longo de todos esses anos. 2.700 anos, que esse lugar não consegue se erguer de forma estável. E é muita guerra civil aqui nessa região, tá? Na Síria, então se vocês colocarem no Google, por exemplo, lá Damasco, que é a capital da Síria, vocês vão ver que é uma cidade que vive de guerra. Tá? Guerra civil, muitas vezes nem é chamado de guerra civil exatamente, mas conflitos internos. É o povo entre o povo, é o povo mesmo que vive em desunião. Então, olha o 23. A respeito de Damasco, Ramate envergonhou-se e Arpade, porquanto ouviram mais novas. Desmaiaram. A angústia não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco. Voltou-se para fugir e um tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como de mulher que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da minha alegria. Portanto, os seus jovens cairão em suas ruas e os homens de guerra serão mortos naquele dia. Quando, então, a Babilônia vai invadir ali a Síria. O Ben-Hadad, que era o rei aqui, ele vai, tudo que ele fez ali vai ser invadido pelo rei da Babilônia e vai ser destruído. Versículo 27. Todos os palácios de Ben-Hadad, então, serão destruídos. E esse capítulo 49, então, ele segue todo assim, sendo destruído, sendo em profecia já, Deus falando que vai destruir, que vai pesar a mão. E aqui, então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sendo instrumentos de Deus de juízo contra este povo. No versículo 34, aqui, adiantando um pouquinho, fala então aqui sobre Elão, né? Elão vai ser destruído, então, não vai ser aqui nem pela Babilônia, vai ser um pouquinho depois. Vamos ver aqui. A palavra do Senhor, versículo 34, ao profeta Jeremias contra Elão, no princípio do reinado de Ezequias. Então veja, andou um pouquinho. O capítulo 49, ele começa lá no reinado de Joaquim ser profetizado e Jeremias continua a profecia. Então são pequenas profecias, uma profecia contra os amonitas, depois a profecia contra Edom, a profecia contra Damasco, aqui a profecia então contra Elão. Veja que Jeremias, aquilo que eu expliquei no início da live hoje, ele pegou várias profecias em dias, em tempos separados, diferentes, e juntou aqui, nesses capítulos aqui, principalmente hoje o 49 e o 50. Agora o finalzinho do 49, já Joaquim já saiu, veio aquele filho dele, o Joaquim, que ficou rei bem pouquinho, e depois foi levado cativo. E aí o Zedequias assumiu. Então, do 34 em diante, aqui no 49, é profecia que foi falada no tempo do rei Zedequias. Veja, 598 a.C., 597 a.C. Então, vamos entender esse Elão aqui, tá? Quem é esse Elão, né? Na verdade, eu falei que viria depois, né? Que seria depois pelos pés, mas foi a própria Babilônia que destruiu, então, esse povo aqui de Elão. Quem é esse povo de Elão, então? Esse povo de Elão é descendente de Sem, ali, um dos filhos de Noé. E Elão foi destruído, então, na mesma época, um pouquinho antes, um pouquinho depois aí de Jerusalém, tá? E é também coisa que vem lá de trás. A Babilônia, que imperava na época, ela destruiu Jerusalém, mas ela já tinha destruído algumas nações ao redor, e depois de acabar com o Reino do Sul, com Jerusalém, com Judá, ela foi então indo nas nações ao redor. Até como um juízo de Deus, Deus havia avisado que isso ia acontecer, e ela foi destruindo tudo ao redor. Olha o versículo 35.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal de seu poder. Elão tinha, né, o ponto principal da sua força, do seu poder, eram os arqueiros, arco mesmo, arco e flecha. E aqui então, quando Deus fala, né, vou destruir o arco de Elão, não é exatamente o arco e flecha, mas é no sentido de vou destruir aquilo que vocês põem a confiança, aquilo que vocês acham que tem poder, que são os arcos. Então Deus fala que vai destruir. E trarei os 4 ventos dos 4 cantos do céu sobre Elão, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá nação aonde não venham fugitivos de Elão. De certa forma, a nação vai ser destruída, o povo de Elão vai ser espalhado. Mas Deus não fala a morte para todos, como falou para os amonitas, por exemplo. E aí os versículos 37, 38 e 39 continua falando de Elão. E como eu disse, Deus não fala, que não há um juízo de Jeremias sobre Elão no sentido de matar, de destruir o povo, mas de destruir a nação. E no versículo 39 Deus fala, né? Mas acontecerá nos últimos dias que eu farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então é uma promessa. Esse povo ainda não foi juntado, eles ainda estão espalhados, não se sabe. E é uma promessa que vai acontecer, então, é evento escatológico. A parte histórica de espalhar o povo, de esse lugar ser destruído, isso já aconteceu. A parte de restauração desse povo ainda não aconteceu, é evento escatológico, tá? Janaína, mas como é que vai saber quem é quem? Como é que vai saber quem é de qual povo? Nos tempos aqui que Jeremias escreveu, pode ser até que se questionasse isso, mas de 2700 para cá, tudo evoluiu, inclusive a ciência. E como que faz hoje para descobrir quem é de cada nação, quem é de cada povo? Por exemplo, a tribo de Levi, lá em Israel, ela é identificada porque existe um cuidado muito grande do povo de Israel de marcar, escrever, registrar toda a descendência de Levi. É a tribo que Deus separou para ele, aí que tem o serviço ao Senhor, que detém esse serviço ao Senhor. Então hoje sabe-se quem são os levitas, quem é da tribo de Levi lá em Israel. Também sabe-se da tribo de Judá, sabe-se quem é. Mas, por exemplo, em Israel, o que eles usam para saber? DNA. Nessa época não tinha, mas Deus falou, eu vou reunir. As pessoas vão ser identificadas, elas vão se identificando. Então hoje tem muita gente que faz exame de DNA e vem lá. Tem um exame que no Brasil me parece que não faz ainda, que é só fora, que identifica exatamente de que povo que você é, no caso de Israel, de que tribo que é. Então eu penso que vai ser algo do gênero. Não sei como vai acontecer, mas se Deus fala que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Deus fala que vai restaurar, que vai unir, que vai unificar, é porque vai acontecer. Eu creio assim. Agora, como, né? Eu imagino que seja DNA, mas pode ser que seja de outra forma. Essa parte aqui de hoje, 49 e 50, ela é muito história, então agora no 50 eu vou até trazer alguma curiosidade, mas só para nós nos situarmos um pouquinho e não ficar assim tão aqui no tempo de Jeremias. Então olha só, essas profecias aqui do 49 e do 50, a parte de juízo, a parte de destruição, elas já aconteceram. A parte que Deus fala que tem promessa, que é a restauração, que é a juntar de novo, aí não aconteceu ainda. As cidades que foram destruídas aqui, elas não se ergueram mais. São ruínas. Damasco, que pode-se dizer que se reergueu, mas ela não se reergueu do jeito que era até aqui. A partir do momento que ela foi destruída aqui, nunca mais foi a mesma. É reconstruída em cima de ruínas, ou como eu disse, ao redor da cidade antiga, tá? Só pra gente aí ver assim que Deus fala, ele cumpre. Não é só promessa, é juízo também, é tratamento também. Se Deus fala que vai pesar a mão, ele pesa a mão.
no sentido de juízo. E Babilônia foi usada como instrumento de Deus. Nós já comentamos, faz 2 lives, nós comentamos isso. Babilônia foi usada como instrumento de Deus para corrigir o seu povo. Mas a Babilônia também será alvo do juízo de Deus. Nós vamos ver isso agora, então, no capítulo 50. Damasco hoje, né, é ali na região da Síria. Então, é o Oriente Médio, gente. Sempre tem notícias dessas regiões aqui, dessa região. Essa grande região chamada Oriente Médio. Sempre tem notícia. Não passa uma semana sem notícia. Porque é um povo que vive em conflito. É um povo que vive em guerra. Então, Damasco vive em conflito. Eu já falei, né, no início da live. Essa região de Edom aqui é uma região, entre aspas, que parece tranquila. É uma região muito turística. Mas é uma região também que está ali no Oriente Médio. Então, Edom fica ali na parte de Jordânia, Cisjordânia, Pétria principalmente. Então, vamos pensar nos nossos dias, né? No julgamento. Então, o julgamento, Deus vem e julga o povo, ou julga a nação. Avalia, né? O julgar é olhar para todos os atos, todos os fatos, tudo o que eles tinham que fazer e não o fizeram, ou o que não deveria fazer e foi feito, no caso dessas nações, o mal que elas fizeram. Mas vamos pensar em julgamento, que daí vocês não vão mais esquecer. Então, pensa o juiz. Ele avalia, ele julga a ação. Então, Deus julgando. Aí ele julga. Ele fala, isso que vocês fizeram não era para fazer. E se eu tô aqui, não era para fazer. E vocês fizeram. Então, eu vou dar a sentença. Eu vou dar o juízo. Ou eu vou dar o peso. E peso vem no sentido o quê? No julgamento, eu não sei quem já assistiu um julgamento, né, de verdade, ou um filme, ou na televisão, mas o juiz julga, aí ele lê a sentença, né, ele lê, olha, vocês fizeram isso, isso e isso, errado. Vocês não fizeram isso aqui, isso aqui, isso aqui, errado. Então, ó, agora a sentença é, vocês vão sofrer, Edom, vocês deram risada de Israel, vocês escarneceram, vocês zombaram de Israel. Então, vocês também vão ser zombados. Vocês vão ser motivo de zombaria de outros povos. Olha, vocês não ajudaram os judeus no dia da destruição de Jerusalém. Então, vocês também não vão receber ajuda. Eu vou acabar com vocês, tá bom? Tá julgado. O que o juiz faz quando está julgado? O martelinho, não é? Simbolicamente, o martelinho, ou seja, está julgado. E aí o juiz passa, então, esse está julgado para outra instância, que é quem vai cumprir a execução. Então, aqui no caso, é como que Deus passasse essa sentença, essa conclusão para a Babilônia. Então, esse martelinho dizendo está julgado é o peso. Tá julgado. Então, muitas vezes é profecia, porque é um aviso de que já foi julgado. Isso aqui é o já julgado de Deus. A execução da sentença vem depois, igualzinho o tribunal. O juiz julga, dá a sentença. Muitas vezes a sentença, né, a conclusão do julgamento, o resultado, o peso, é executado no mesmo dia. No caso aqui do Brasil, vamos pensar, né? Às que é uma dívida, uma conta, alguma coisa, vem no mesmo dia. Prender alguém é no mesmo dia muitas vezes. Mas tem vezes que demora 2 dias, 1 mês, 1 ano, para cumprir aquela sentença. E é exatamente desse jeito aqui com as profecias. Alguns casos a sentença veio imediata, né? O executado. O executar a sentença, executar o que Deus concluiu ali. Outras vezes demorou 1 ano, 10 anos, outras coisas demoraram para acontecer 70, 80 anos. No caso da Babilônia, por exemplo, que nós vamos ver agora no capítulo 50, Deus julga aqui, 50, Deus dá, né, uma sentença, um peso, e só vai acontecer em
539, tá? Que é um pouquinho antes de acabar o cativeiro de Jerusalém. A Babilônia vai ser destruída pelos persas, e são os persas que vão liberar o povo do cativeiro. Então, peso, sentença, juízo, profecia, neste vocabulário profético, significa a mesma coisa. Significa quando Deus avalia tudo, julga e dá um veredicto, dá uma sentença, dá uma conclusão, que pode ser executada imediatamente ou não. É claro que se a gente procurar aí vai ter conceitos elaborados, com palavras mais difíceis, mas na prática, no português, assim, fica bem fácil da gente entender e gravar um pouco mais. Então vamos lá para os 50. Então assim, Babilônia foi fundada, Babilônia também, um povo antigo, cidade antiga, foi fundada lá em Gênesis 10, antes ali da Torre de Babel, então, né? Por Nimrod, e Babilônia vem então de Babel. E a Babilônia então vem crescendo desde lá de Babel, desde Gênesis 10 vem crescendo. E aqui então, 700, 600 e pouco antes de Cristo, se torna um império importante. Então, desde lá Nimrod, a cultura da Babilônia é de orgulho, é de se achar superior, é de soberba. E aí aqui, nos 50, Deus fala, vou destruir isso. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por Jeremias o profeta. Versículo 1, versículo 2. Anunciai entre as nações e fazei saber. Levantai também uma bandeira, publicai, não encobrais e dizei, tomada foi Babilônia. Versículo 3. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que tornará sua terra deserta, e não haverá quem habite nela, tanto os homens quanto os animais fugiram e se foram. Então quem vem contra a Babilônia vai ser são dois povos. É uma aliança medo-persa. O que acontece, né? Hoje, vocês sabem onde é a Babilônia hoje? Para a gente ter ideia desse versículo aqui, que Deus fala, né? Vou destruir, não haverá quem habite nela. Então a região da Babilônia, ela ainda é habitada. Então esse versículo não se cumpriu de uma forma 100%, de uma forma plena, parcial. Parcial em que sentido? Que o palácio do rei, os muros da Babilônia, que eram muito conhecidos, os jardins da Babilônia, que chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e uma série de outras coisas na Babilônia foram destruídas, são ruínas. Inclusive é recente, há 2, 3 anos, a Unesco determinou que é parte do patrimônio mundial da Unesco, patrimônio que corre perigo de ser totalmente destruído, porque o governo local não cuida como deveria cuidar, ou não cuidou ao longo do tempo. A Babilônia fica no Iraque. Os palácios da Babilônia ficam ali 90 quilômetros de Bagdá. Então é uma região assolada também pela guerra. Muitas ruínas que estavam em melhor condição para visitação, para turismo, com o tanto de guerras que teve nos últimos 20 anos, principalmente Saddam Hussein e tudo isso, teve muita guerra, muito conflito armado que acabou que destruiu, teve muitas bombas, muitas coisas que acabou que destruiu também aí parte do lugar. Mas não está totalmente desabitada, como está escrito aqui. Então não aconteceu de uma forma plena, só parcial. O Império Babilônico, ele durou exatamente o tempo para ser ferramenta de Deus de correção. Então o Império Babilônico se tornou poderoso mais ou menos em 630, 620, durante o reinado de Josias. Antes da Babilônia, era o Império Assírio, que foi quem levou o Reino do Norte cativo, em 722. Com a destruição da Assíria pela própria Babilônia, a Babilônia ficou um tempo ali que não ficou exatamente sendo o número 1 em poder. O Egito tentou se levantar contra a Babilônia. Se o Egito tivesse se levantado, teria se tornado um império, mas não conseguiu. A Babilônia foi e venceu o Egito.
e se tornou forte, mais ou menos, então, 620, 630, até 539. Ou seja, 80, 90 anos, 100 anos, 90 anos mais ou menos. Então, mais ou menos por 90 anos, a Babilônia realmente foi um império poderoso. E nesses 90 anos ela destruiu Judá, Jerusalém e as nações ao redor. Serviu de instrumento nas mãos de Deus. Quando acabou essa instrumentalidade de Deus com a Babilônia, Deus então vem e fala: agora é a tua vez, agora vem o juízo contra você. E em 639, essa aliança entre entre o povo Médio e o povo persa, chamado Medo-Persa, vem então e acaba com a Babilônia. Mas essa destruição da Babilônia não é uma destruição plena. Ela acontece de forma parcial. E Deus fala aqui nos 50, então, e aí evento escatológico, e vai chegar um momento onde esse povo vai ficar mais forte e será destruído depois de forma definitiva. Então, não só o lugar como região, como cidade, como nação, mas também a cultura. O espírito da Babilônia, vamos dizer assim, que é esse espírito de soberba, de orgulho, que começou lá com a Torre de Babel, querer se erguer e alcançar Deus, no sentido de independente de Deus. Tá? Então isso vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 18, nós vamos ver a citação de Babilônia, de que Deus vai permitir esse fortalecimento deles, essa reconstrução, mas que vai chegar um momento que Deus vai dizer: eu permiti reconstruir para destruir, para eliminar de forma definitiva, de modo completo. Então teve uma destruição já parcial em 539, mas não foi em nenhum momento uma destruição definitiva. Destruição definitiva é evento escatológico, Apocalipse 18. Vamos ler aqui o versículo 4. Versículo 4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, virão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente. Virão andando e chorando e procurarão o Senhor Deus. Então, é duplo sentido aqui de cumprimento, tá? Ou, como eu prefiro falar, cumprimento parcial e cumprimento pleno. Então, o cumprimento parcial aconteceu quando o Medo-Persa, o exército Medo-Persa, veio em 539, invadiu Babilônia, teve essa primeira destruição parcial, e o povo que estava lá cativo volta ou começa a voltar para Jerusalém. Por isso que fala: virão andando e chorando e procurarão o Senhor, seu Deus. Então é nesse sentido de a Babilônia sendo destruída, eles são libertos do cativeiro e começam então a voltar para Jerusalém. Mas é parcial. Por quê? Porque Babilônia não foi destruída totalmente, não foram todos os judeus que voltaram para Jerusalém, foi só uma parte, só um remanescente. Então, o cumprimento total, ou como alguns falam, duplo sentido, vai acontecer lá na frente, como eu acabei de falar, evento escatológico. Perguntaram pelo caminho de Sião, para onde voltarão seus rostos, dizendo: vinde e nos ajuntemos ao Senhor como uma aliança eterna, que jamais será esquecida. Então, versículo 5, evento escatológico. Veja, Babilônia de Jerusalém, em linha reta, é 750 quilômetros, 800 quilômetros, talvez, de Jerusalém, em linha reta. Mas como não dá para ir em linha reta, é uma viagem longa para o povo fazer a pé. Os cativos, por exemplo, quando foram libertos e voltaram para Jerusalém. Acredita-se que dê 1.300 ou até 1.400 quilômetros a pé. Então não é uma viagem curta e rápida. Versículos 6 e 7, ainda falando então desse povo retornando. Versículo 8. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscito e faço subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. E dali se prepararão contra ela e será tombada. E isso então acontece com a aliança aliança Medo-Persa. Nós vamos ver essa aliança lá com Daniel. Daniel vai viver isso. Ele vai ver isso acontecendo, né? O povo Medo, os Medos, eram comandados ali por Dario e os persas por Ciro.
Então nós vamos ver isso, né, muito lá com Daniel. Ao versículo 11, porquanto vos alegrastes, regozijando, ó saqueadores da minha herança, porquanto ficastes gordos como bezerra nas pastagens, e mugistes como touros. Aqui, Deus falando do que, como os babilônios fizeram, e de que isso vai pesar contra eles. No versículo 12, eis que será ela a última das nações, um deserto, uma terra seca e solidão. Então, falando de Babilônia, um deserto, uma terra seca e solidão, que é o que nós vemos hoje da região onde ficavam o palácio da Babilônia. Então, a Babilônia ela não está totalmente destruída, não, porque está ali numa região do Iraque, onde as pessoas, onde tem muita gente morando ali ao redor. Nas ruínas exatamente não tem ninguém, mesmo porque é patrimônio da humanidade, da Unesco, a Unesco declarou como patrimônio histórico da humanidade. Mas ao redor da Babilônia ali tem gente morando, que são os iraquianos. Então, exatamente o ponto principal da Babilônia, isso aqui sim, né? É uma terra deserta, é uma terra seca, é uma terra de solidão. Isso aconteceu, mas como eu disse, é parcial. O versículo 13, não é totalmente. Então, os versículos 13 e 14, eles se referem, então, mas não aconteceu de forma completa, é só parcial. Versículo 15 também. Versículo 15 fala assim, olha, tudo que vocês fizeram para Jerusalém, para Judá, eu vou permitir que aconteça para vocês. Versículo 15 é isso, versículo 16 também. E aí vamos lá para o 17. Então, do 17 até o 34, nós vamos ver isso, Deus dizendo para a Babilônia, está tudo preparado para destruir vocês. Versículo 21, então ali tem fases do que vai acontecer exatamente. Enfim, né, do 21 até o 34 é isso. Deus dando ordem, Deus dando esse juízo, a sentença para destruir Babilônia. Olha o versículo 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, recusavam-se a libertá-los. O Redentor deles é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente ele pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Tem um princípio aqui muito sério, que Deus, ele, mesmo quando ele nos corrige, ou quando ele permite alguém ser usado para nos corrigir, Deus fala, olha, eu permiti ser usado para corrigir a Janaína, mas eu vou pesar contra você também. Porque você fez coisas que não devia ter feito. Você também está errado. Então Deus é um Deus que cuida dos seus, cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. E é um Deus justo. Ele até permite, assim como lá com Jesus, com Judas Iscariotes, Jesus fala, alguém tinha que me trair, mas ai daquele que me trair. Então alguém tinha que corrigir o povo de Israel, o povo de Deus, mas ai daquele que foi usado para corrigir. E aí aqui, do 35 em diante, nesse capítulo, Deus então divide ali duas partes, né? Tem um juízo imediato, algo que acontece já e algo que é depois, tá? Então, versículo 35. A espada está sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá contra os seus valentes e desmaiarão, né, que eles se autodenominavam ali sábios. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Então isso já aconteceu. Cairá seca sobre as suas águas e secarão.
porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. E aí, do versículo 39 em diante, então, são voltados mais a eventos escatológicos. Deus fala, né? Assim como eu fiz com Sodoma e Gomorra, eu vou fazer com vocês. Versículo 41. Eis que vem um povo do norte e uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos lados extremos da terra. E aí fala, olha só o versículo 42. Eles são cruéis e não terão compaixão. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, cada um se preparando, como homens para a batalha, contra ti, ó filho da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e as suas mãos se debilitaram, a angústia se apoderou dele, e dores como da mulher que está de parto. Nós vamos ver isso lá em Daniel se cumprindo, nesse versículo 43. Quando o Belsazar ali, ele vê, né, a escrita na parede, e ele entende que o que vai acontecer, que Daniel revela para ele o que vai acontecer, a Bíblia fala que ele ali fica transtornado, as suas mãos tremem. E é exatamente naquela mesma noite ali de Belsazar, ali que ele vê a mão escrita, naquela noite ali, e em seguida já acontece então a invasão da aliança de exército medo-persa, que invade a Babilônia e destrói a Babilônia. É exatamente. Então o versículo 43 acontece já. Olha só o versículo, e aí vamos encerrar esse capítulo 50 com 46. Ao estrondo da tomada de Babilônia, a terra estremeceu e o grito se ouviu entre as nações. Veja, a Babilônia era conhecida como invencível pelas nações, porque ela tinha feito uma destruição muito grande nesses 90 anos mais poderosos, né? Porque a Babilônia existe muito tempo, mas teve os 90 anos ali de glória, vamos dizer assim, onde eles realmente dominaram. E as nações do mundo, então, viam como que imbatível. E aí vem Ciro liderando ali e destrói a Babilônia. Então, foi realmente ali, a terra estremeceu e se ouviu um grito entre as nações, o grito da Babilônia sendo esmagada, sendo destruída pela aliança de exército ali entre exército medo-persa. Nós vamos ver isso bastante lá em Daniel 5 em diante. Amém? Então, para hoje, os capítulos 49 e 50 são capítulos bem longos, com muitos juízos, mas só reforçando, eles foram profetizados por Jeremias, ali a partir do capítulo 9 de Jeremias até o 25. Então, o capítulo 49 e 50 acontecem ali, ou antes ou depois do capítulo 9, do capítulo 11 de Jeremias. Ele não escreveu as profecias em ordem cronológica. Jeremias escreveu as profecias separadas por assuntos, por nações. Tá bom? Amém? Não pulem capítulos na leitura da Bíblia. Leiam tudo, que vai dando essa visão pra gente e esse entendimento da linha do tempo da palavra de Deus, e vamos vendo que Deus não deixa espaço. Deus está, como que alinhavando a história da humanidade ao redor do que nós chamamos de plano de redenção. Deus não dá laço sem nó. Tá tudo certinho, tudo muito bem alinhavado para dar o desfecho final lá em Apocalipse. Tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia hoje. Que Deus recompense por esse tempo aqui, aprendendo um pouquinho mais. Esse capítulo 49 e 50 é muita história. Eu sei que parece meio enfadonho, chato, difícil de entender, mas só gravem, que Jeremias escreveu as profecias por assunto e não em ordem cronológica, que esses capítulos 49 e 50 aconteceram de forma parcial, imediatamente aqui, alguns, outros 70 anos depois, como foi o caso da Babilônia, e que o cumprimento pleno vai acontecer lá em Apocalipse, eventos futuros. Amém? Tenha um excelente dia, tenha uma excelente semana debaixo da graça de Deus, e lembrem-se, Deus já renovou suas misericórdias para conosco,
Compete a nós agora cumprir Colossenses 3:23 para que tenhamos um excelente dia. Amém? Um dia de paz para todos. Fiquem com Deus.